Olá, vamos começar com uma pequena viagem num tempo. Lá atrás, há algumas décadas, a grande revolução tecnológica no direito foi trocar a máquina de escrever pelo computador. Uma mudança e tanto. Enorme, mas operava sobre uma lógica muito simples, né? O que você digitava aparecia na tela. Era uma ferramenta, assim, 100% previsível. Determinística. Exato. Hoje, a gente vive uma transição parecida com a chegada da inteligência artificial generativa, mas a lógica é o oposto. A gente está saindo de um mundo de certeza mecânica para um de probabilidade estatística, que se disfarça muito bem de certeza factual. E é exatamente nesse ponto que vamos mergulhar hoje, o fenômeno da alucinação da IA e como ele já se transformou num dos maiores riscos para todos os profissionais do direito. Essa é a nossa sexta análise aprofundada e ela foi pensada especialmente para a comunidade do canal Inteligência Artificial no Direito, do professor Marcelo. Exato. A nossa ideia aqui é bem direta. Vamos abrir a caixa preta e entender por que essas alucinações acontecem, quais são os riscos reais que elas criam no dia a dia e, claro, o que dá para fazer para evitar cair nessas armadilhas. A gente parte de uma premissa que vai guiar toda a nossa conversa. A utilidade da IA é diretamente proporcional à nossa capacidade como humanos de auditar o que ela produz. Perfeito. Vamos começar a desmontar essa ideia, então. Para quem trabalha com direito, o nosso cérebro é treinado para uma lógica quase binária, né? Sim, é verdadeiro ou falso. Uma lei está em vigor ou foi revogada, um fato é verdadeiro ou é falso. A natureza probabilística da IA generativa é totalmente contraintuitiva para nós. Como é que funciona esse motor que parece pensar, mas que na verdade não tem a menor ideia do que está dizendo? Bom, o ponto de partida é justamente abandonar a ideia de que a máquina entende alguma coisa. É o que podemos chamar de ilusão de compreensão. Um grande modelo de linguagem, um LLM como o ChatGPT, ele não sabe nada no sentido humano. Ele não tem um vade-mecum digital que ele consulta. A essência dele é ser uma máquina de previsão de texto incrivelmente sofisticada. Uma máquina de previsão. Isso. Pense assim, o mecanismo principal é a previsão do próximo token. Um token pode ser uma palavra ou só um pedaço dela. Com base nos bilhões de textos que ele leu no treinamento, o modelo calcula qual é a palavra estatisticamente mais provável para vir a seguir numa frase. Por exemplo, se a gente digita artigo 5º da Constituição, a chance de o próximo token ser federal é gigantesca. Não porque ele estudou o direito constitucional, mas porque ele viu essa sequência milhões e milhões de vezes. É pura matemática. Espera um pouco, deixa eu ver se entendi. Se a IA é só uma máquina de prever a próxima palavra, como é que ela consegue inventar um número de processo que parece real, com nome de relator e tudo? Ótima pergunta. De onde ela tira essa criatividade para mentir com tantos detalhes? Essa é a pergunta-chave. É exatamente aí que a alucinação nasce. Quando o modelo recebe um comando para o qual ele não tem uma resposta pronta e estatisticamente óbvia nos seus dados, ele não para e diz, não sei. Ele continua. Ele continua. A programação dele é para satisfazer o usuário e manter a coerência do texto. Então, o que ele faz? Ele preenche as lacunas com o conteúdo mais plausível, o que pareceria correto naquele contexto. Ele combina padrões que já viu. Ele pode pegar um padrão de número de processo do STJ, misturar com o nome de ministro que já apareceu muitas vezes como relator e criar um Frankenstein jurídico que é formalmente perfeito, mas factualmente inexistente. Exato. Ele sempre vai priorizar a fluidez do texto em detrimento da fidelidade aos fatos. É incrível essa confiança que a máquina projeta. Ela não fala eu acho que é isso, ela afirma com uma certeza absoluta, conforme decidido no recurso especial 1.234.567. Isso me parece ser o verdadeiro perigo, essa falácia da autoridade que ela cria. É quase uma armadilha psicológica. Sem dúvida. E é uma armadilha que explora diretamente nossos vieses cognitivos. A confiança que o modelo simula nos leva a baixar a guarda, a pular a etapa de verificação. E o perigo é ainda maior quando a resposta fabricada é exatamente aquilo que a gente queria que fosse verdade para fortalecer uma tese. É uma combinação perigosa de conveniência com o nosso próprio viés de confirmação.
Fica claro que nem todo erro é igual. A análise que fizemos mostra que existem diferentes sabores de alucinação, cada um com um nível de perigo diferente. Como a gente pode classificar esses erros? Sim. Podemos criar uma espécie de taxonomia para organizar o problema. O primeiro tipo, e o mais chocante, é a fabricação total. Eu gosto de chamar de o caso fantasma. O caso fantasma. É a forma mais extrema de alucinação. A IA inventa do zero um precedente completo, nomes de partes, número do processo, tribunal, relator e o mais impressionante, redige uma ementa ou trechos do acórdão com jargão jurídico perfeito. Nossa! A forma é impecável, mas a substância é pura ficção. Isso é aterrorizante. É a mentira em sua forma mais pura e embalada para presente, com a linguagem que a gente está acostumado a ver. Qual seria o segundo tipo? O segundo é a miscaracterização, que eu chamo de o telefone sem fio jurídico. E esse, de certa forma, é ainda mais perigoso por ser mais sutil. Mais sutil. Sim, aqui o modelo cita um caso que realmente existe. O número do processo está correto, as partes são as certas. Um profissional diligente pode até fazer uma busca rápida e confirmar que aquele processo é real. O problema é que a IA distorce completamente o conteúdo da decisão. Como assim? Ela muda o resultado? Exatamente. Ela pode dizer que um recurso foi provido quando na verdade foi negado. Ou, de forma ainda mais difícil de pegar, ela pode transcrever perfeitamente a tese de um voto vencido e apresentá-la como se fosse a tese vencedora do acórdão. Entendi. A isca é muito mais convincente porque uma verificação superficial parece confirmar a informação. Você precisa ler a íntegra do acórdão para descobrir a armadilha. Isso é quase pior que o primeiro, porque a verificação superficial te engana. É uma armadilha muito mais sofisticada. E havia um terceiro tipo, certo? Algo sobre contaminação cultural? Isso, o que podemos chamar de contaminação jurisdicional e cultural. Esse é um ponto fascinante e de longo prazo. A grande maioria dos modelos de linguagem foi treinada com um volume desproporcional de textos em inglês, oriundos de sistemas jurídicos da Common Law, como os Estados Unidos e o Reino Unido. Certo. Ao serem aplicados no nosso direito, que é de tradição civil law, eles podem acabar importando conceitos que não se encaixam aqui. Você teria um exemplo prático de como isso acontece? Claro. Imagine que um profissional pede à IA para redigir um argumento sobre danos morais. O modelo, treinado extensivamente com casos americanos, pode sugerir a aplicação do conceito de punitive damages, ou danos punitivos. Que é central no direito de lá. Exato. O texto vai soar correto, o termo é jurídico, mas a aplicação é conceitualmente equivocada para a nossa realidade, já que o sistema brasileiro não adota os danos punitivos da mesma forma. Ele cria uma espécie de monocultura legal, que pode aos poucos erodir as nuances do nosso próprio sistema. Impressionante. E esse debate todo já deixou de ser teórico, não é? Já temos casos muito concretos de profissionais que caíram nessas armadilhas, com consequências bem sérias nos tribunais brasileiros. Sim, a teoria virou prática da pior maneira possível. O primeiro caso emblemático aconteceu de dentro do próprio judiciário. Falo do caso do juiz federal do Acre vinculado ao TRF1. O magistrado proferiu uma sentença que, em sua fundamentação, citava várias decisões do Superior Tribunal de Justiça que simplesmente não existiam. Eram jurisprudências fantasmas. E qual foi a justificativa para um erro tão grave vindo de um juiz? A justificativa oficial foi a sobrecarga de trabalho. A minuta da decisão teria sido delegada a um assessor de confiança que, por sua vez, usou o ChatGPT para fazer a pesquisa jurisprudencial. O problema é que o juiz admitiu que não revisou as citações antes de assinar e publicar a sentença. Ele confiou no resultado. Imagino que a consequência disso foi pesada. Imediata e severa. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, abriu um processo administrativo disciplinar, um PAD, contra o magistrado. E a decisão de abrir o processo se tornou por si só um precedente importantíssimo. A mensagem do CNJ foi um recado claro para toda a magistratura. A responsabilidade pela decisão judicial é pessoal e indelegável. Não dá para terceirizar a toga para um algoritmo. Exatamente. O uso de uma IA não serve de desculpa nem de escudo para negligência.
Um alerta que vem de dentro do sistema tem um peso enorme. E na advocacia, que é a outra ponta, também já temos exemplos. Sim. E um exemplo muito didático veio do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em um recurso de agravo de instrumento, o advogado da parte recorrente construiu sua argumentação com base em diversos precedentes e citações de doutrina. O desembargador relator, ao analisar a peça, desconfiou. Fez a verificação e constatou que eram todas fabricadas por inteligência artificial, nas palavras do próprio acórdão. E nesse caso, qual foi a punição? Apenas uma advertência? Longe disso. A consequência foi direta no bolso e na reputação. O tribunal condenou a parte a uma multa de 10% sobre o valor da causa por litigância de má-fé. Uau! E, além disso, expediu um ofício à seccional da OAB de Santa Catarina para que fosse apurada a infração ética do advogado. O acórdão deixou uma mensagem enfática sobre a necessidade de usar as novas tecnologias com cautela e parcimônia. Vendo esses casos, a reação de muita gente pode ser de medo. Melhor não usar essa ferramenta. Mas a questão mais intrigante para mim é outra. Por que profissionais experientes como um juiz federal, um advogado atuante, caem em erros que parecem tão básicos depois de expostos? A resposta está muito mais na nossa psicologia do que na tecnologia. Existe um fenômeno bem estudado chamado viés da automação. Viés da automação? É a nossa tendência natural de confiar demais em sistemas automatizados, partindo do princípio de que eles são mais precisos do que nós. Quando a IA entrega um texto com a formatação jurídica perfeita, usando latim, citando artigos de lei, o nosso cérebro tende a desligar o modo de verificação crítica. A aparência de autoridade nos desarma. Entendi. E a isso se soma um fator muito humano, a preguiça cognitiva. A grande promessa da IA é nos poupar tempo e esforço. A tarefa de checar manualmente cada citação, cada número de processo, parece anular completamente o ganho de eficiência. Claro. E isso cria um incentivo perverso para o confia e vai, pulando a etapa que, na verdade, é a mais crucial de todas. Confesso que já caí em algo parecido. Não num processo, claro, mas pedi um resumo de um livro para IA. O texto veio tão bem escrito, tão bem estruturado, que a vontade de simplesmente aceitar aquilo como verdade e não checar na fonte original foi imensa. A tentação de economizar tempo é real. É exatamente isso. E é por isso que o antídoto não é tecnológico, é comportamental. É preciso adotar o que no mundo da segurança da informação se chama de postura de desconfiança padrão, ou Zero Trust. Desconfiança padrão? Significa tratar a IA como um assistente genial, mas que não é confiável. Um estagiário brilhante, mas que às vezes inventa coisas. O trabalho dele, especialmente no que diz respeito a fatos, precisa ser sempre auditado. A verificação manual de cada dado não é opcional. É uma parte obrigatória do nosso trabalho. Então, amarrando tudo isso, o que fica para mim é uma ideia quase desconfortável. A alucinação não é um bug que vai ser consertado na próxima atualização. É uma característica fundamental de como essa tecnologia funciona. Exato. É o motor da criatividade dela. O que significa que a gente talvez nunca possa confiar cegamente nela. A desconfiança passa a ser, então, uma competência profissional. Perfeitamente colocado. A responsabilidade final é e sempre será humana. O direito do futuro não será automatizado, mas sim aumentado pela IA. A máquina vai potencializar nossa capacidade de pesquisar, de escrever, mas o julgamento crítico, a estratégia e principalmente a verificação da veracidade dos fatos não podem ser delegados. O profissional do futuro será em grande parte um excelente auditor de algoritmos. E isso nos leva a uma conclusão forte. Talvez a habilidade mais importante para o profissional do direito, neste século, não seja mais apenas a retórica ou a memorização da lei, mas sim essa capacidade crítica de saber diferenciar a eloquência sintética e convincente de uma máquina da verdade jurídica dos fatos. E essa ideia abre uma última porta a uma questão para o futuro que é ainda mais complexa. Se hoje a IA já consegue fabricar um precedente jurídico com aparência de verdade, o que impede que amanhã ela seja usada para criar narrativas factuais inteiramente falsas dentro de um processo? Fabricando não só a lei, mas os fatos. Exato.
fabricando a própria verdade dos fatos com áudios, vídeos, documentos forjados. Qual será o próximo nível de verificação que a gente vai precisar desenvolver para garantir a integridade da justiça?